Ontem, Sosa e Colídio fizeram suas estreias pelo Vasco na partida diante do Santos, um jogo que o Vasco perdeu por 3-0. E no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que você não conseguiu perceber sobre a estreia desses dois jogadores. Posicionamento dentro de campo, pontos positivos, pontos negativos, qual é a margem de evolução de cada um desses jogadores. E quem assistiu a nossa análise dessas contratações já sabia mais ou menos o que esperar deles. Quem não assistiu talvez tenha ficado sem entender um pouco. Mas é muito importante que você deixe o like aí embaixo se você gosta de conteúdo de análise tática, se você gosta desse conteúdo que aprofunda o jogo além de ficar somente criticando ou ficar somente elogiando. Deixa o like e se inscreve aqui no nosso canal. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp, que já vai me ajudar demais, beleza? Agora sim, vem comigo. E assim foi a estreia do Colídio com a camisa do Vasco, jogando como um meia pela esquerda, entrando muito para dentro para gerar superioridade numérica no corredor central, jogando muito no meio espaço. Deu ontem pra gente perceber que o Colídio é muito mais um meia do que um atacante, como vinham comentando. É um jogador que se posiciona fazendo ali um suporte próximo do Lucas Piton, jogando no meio espaço, tentando fixar o lateral da equipe adversária. Jogador de boa qualidade técnica, consegue acertar os passes, tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita, ainda sem entrosamento com o restante da equipe, mas teve boas participações no jogo. O Colídio não é um jogador de muita velocidade, isso ficou perceptível em vários momentos, mas é aqui que o Colídio jogou, nesse meio espaço, como eu expliquei pra vocês. E aí várias vezes ele conseguia sustentar esse contato, vencer o duelo e fazer o time andar pra frente. Girando pra frente, ficando de frente pra jogada. Mais uma vez, era uma tentativa. O juiz não deu a falta, mas depois o Vasco conseguiu recuperar a bola. De novo, ele arrastando o lateral do Santos com ele para essa região do meio, abrindo corredor, abrindo espaço para a ultrapassagem do lateral. Só que faltou mais jogadas combinadas do Vasco, quando ele conseguia arrastar o Igor Vinícius. Esse lance aqui do Colídio, eu acho que ele acabou tomando a decisão errada ali. Eu acho que ele poderia ter passado para o Spinelli, ele tentou passar ali para o Andrés Gomes, a bola ficou muito esticada. Mas ele participou bastante nessa organização de jogo do Vasco. Ele fez uma função muito parecida com a que o Nuno Moreira faz. Esse lance aqui, o Colídio acaba sendo desarmado pelo Neymar, depois ele leva um grande tapa no rosto, o juiz não marcou falta, a gente sabe que isso aqui era falta, claro que não foi intencional do Neymar, não era lance para expulsão nem nada, mas é falta, né, cara? Tu atingir o rosto do adversário dessa maneira aqui. De novo, ele jogando nesse meio espaço, arrasta um da marcação com ele, consegue sustentar o contato por trás, gira de frente, e aí ele buscou o passe no Spinelli, ele não se sentiu confiante em finalizar, tentou um preciosismo num passe no Spinelli, o Spinelli acabou não tendo um primeiro toque na bola tão bom assim, e acabou que a jogada não teve uma conclusão. Novamente, conseguindo sustentar, tira os marcadores do Santos, e aqui eu senti que em vários momentos o Colídio, ele conseguia sair dessa marcação, conseguia girar, ficar de frente para o jogo, só que faltava mais movimentação dos jogadores do Vasco, faltava mais infiltração na última linha para dar essa opção de passe. Por exemplo, o Andrés Gomes podia ter puxado a marcação desse jogador para dentro e liberar espaço para o Cuesta atacar as costas. O Spinelli também poderia ter feito um ataque aqui de ruptura mais forte, não ter desistido da jogada. Então, sem tanta opção de passe, ele tem que frear e fazer essa bola andar ali no lado pro Tietê. De novo, recebendo de costas, mapeando, vendo as possibilidades, e aí ele consegue jogar de frente. E a ideia muito ontem do Vasco, do Pedro Emanuel, em ter o Colídio jogando, era ter esses jogadores no corredor central. O Andrés Gomes andava para dentro, para dar amplitude pro Paulo Henrique, fazer a ultrapassagem aqui no corredor. Mesma coisa o Colídio fazia entrando para dentro para o Piton dar essa amplitude pelo lado do campo. Tu tinha Sosa, tu tinha Thiago Mendes, tu tinha Tietê circulando por dentro. Só que o Vasco não conseguiu ser efetivo. O Vasco até teve boas possibilidades de abrir o placar. Mais uma vez, o Colídio conseguindo acertar ali o passe. É um jogador que também se mostrou bem participativo nessa parte defensiva, marcando pressão, pressionando o adversário. E aí tu vê que de fato ele não é um centroavante, quando é ele que bate as faltas, os escanteios pro Vasco em vários momentos. De novo, ele recebendo nesse meio espaço, só que aqui ele acabou perdendo a bola para marcação. Veio dois jogadores em cima dele. Mas esse é o jogo do Colídio, ele não é um jogador de área, ele pode até jogar, mas ele é muito mais um meia que circula nessa região do entre-linhas do adversário, nesse meio espaço. Esse lance aqui foi um pecado, né? Porque ele tira bem a marcação do Ilharão no primeiro toque, abre ângulo para finalização e ele bate no contrapé do Brazão. Eu acho que essa bola se tornaria gol, mas o Ilharão conseguiu fazer o bloqueio. Olha só, por exemplo, ele domina bem, abre no ângulo e o Ilharão consegue se recuperar. O Gabriel Brazão já estava indo no contrapé. Eu acho que essa bola acabaria entrando no gol.
Mais uma tentativa de bola alçada dele para dentro da área, e essa foi a participação do Colídio em sua estreia pelo Vasco. Não foi uma estreia ruim, é claro que fica visível que o Colídio ele não é o Lionel Messi, todo mundo sabe disso, ele não é um jogador que vai chegar no Vasco e vai mudar o nível da equipe, tu precisa ter um time como um todo. Se o Vasco tivesse ganhado o jogo com certeza, por exemplo, se o Tite faz a oportunidade que ele teve, o Robert Renan, o Lucas Piton, outros jogadores, a avaliação seria outra, estaria todo mundo falando, nossa, que estreia absurda do Colídio, nossa, o Sousa mesmo com os lances que ele cometeu erros, nossa, que estreia boa do Sousa. Então tudo é muito visto somente pelo que acontece em relação ao placar. O placar foi terrível pro Vasco, não foi a melhor atuação deles dois, mas também dá pra gente buscar entender de outra forma. Agora vamos pra análise sobre a estreia de Santiago Sousa. Peguei esse compilado aqui e também eu peguei esses dois compilados de lances lá do canal Central dos Gigantes, que traz também uns conteúdos bem interessantes assim. E eu detalhei para vocês taticamente a estreia desses dois jogadores. E assim foi a estreia de Santiago Sousa com a camisa do Vasco. Ele entrou bem no início do jogo no lugar do Jair, que saiu lesionado. A gente precisa entender um pouco qual era o posicionamento do Sousa. Ele funcionava como esse jogador de construção, entrando no meio dos dois zagueiros em vários momentos. Quando o Vasco já tinha mais a posse de bola estabelecida no campo de ataque, ele poderia dar um passinho à frente também. Então ele entrou fazendo a mesma função que o Jair. Começou encontrando esse bom passe com a perna esquerda. Só que são jogadores de característica completamente diferentes. O Jair, a carreira dele toda, sempre foi um segundo volante, sempre foi um cara de mais qualidade técnica. Então a bola vai sair mais limpa e com mais qualidade nessa construção se você tiver o Jair fazendo isso. O Sousa é muito mais um jogador de marcação, de ocupação de espaço, de recuperar a posse de bola, de proteger o funil. Ele é mais um jogador com características de defesa do que de ataque. Não significa que ele não saiba fazer isso, até porque ele fez em vários momentos essa construção de jogo para o time do Vasco. Ele só tem mais dificuldade do que o Jair de encontrar homem livre, de sair de uma pressão girando, de ter mais refino técnico de fato. O Jair tem mais refino técnico, isso é óbvio. Mas ele fez essa boa jogada aqui também, conseguindo encontrar essa tabela com o Colídio, um excelente passe de primeira do Sousa. Aqui ele acaba errando o passe, mas depois conserta, fazendo a bola chegar até o Cuesta. E ele é bom nisso aqui, vencendo duelos, recuperando segunda bola. Esse é muito o jogo do Santiago Sousa. A bola entra aqui para ele, ele poderia ter acelerado o passe, busca essa bola aqui entrando no Andrés Gomes, recupera de novo a posse de bola, levanta a cabeça, mapeia, tenta encontrar alguma possibilidade, faz o passe no Thiago Mendes. Eu acho que ele poderia ter buscado um passe também ali mais em profundidade, mas preferiu fazer o passe no Thiago Mendes, que poderia ser um jogador para distribuir melhor aquela jogada. Mas eu achei que ele fez um bom primeiro tempo, o Sousa conseguiu recuperar bolas importantes, no segundo tempo ele vai errar alguns passes, consegue dominar, girando e fazer o passe para o Lucas Piton, consegue agilizar o lance para o time do Vasco, mais uma vez, vai brigar, vai recuperar essa bola, e aí faz o passe mais lateral. Tu vê que ele não é um cara de passes tão verticais assim. Acaba vencendo esse duelo, consegue recuperar de novo a bola para o Vasco, ele contra o Neymar, vence outro duelo, esse é o jogo do Sousa. Vai de novo para essa disputa corpo a corpo contra o adversário, faz a bola acabar ficando ali pro time do Vasco, ele vai tentar frear esse contra-ataque, né? A bola acaba pegando na mão dele, teve azar, ele cortou, mas depois pegou no braço, de fato. A bola cai no pé do Sousa e ele busca. A ideia era muito boa que de passe pro Thiago Mendes. É que o Thiago Mendes não teve um tempo de reação tão grande, a bola ficou um pouco esticada, mas a ideia era muito boa para dar um passe progressivo fugindo da pressão. De novo, ele iniciando a bola ali, iniciando essa jogada no pé dos zagueiros. E essa ideia de jogada era muito o que o Vasco queria fazer. Eu acho que a saída do Jair prejudicou um pouco, porque o Sousa não tem tanto esse refino no passe. Mas a ideia foi muito boa, olha só. O Colídio fixava o Igor Vinícius. Então ele ia puxar a marcação do Igor Vinícius e abriu o espaço atrás ali para ultrapassagem do Lucas Piton. Só que o Igor Vinícius não foi puxado, né? Ele entendeu também um pouco que essa era a ideia do Vasco. O jogo já tinha passado bastante tempo. E aí quando ele tenta fazer o passe, o Igor Vinícius acaba conseguindo interceptar. Recuperando de novo bola pro Vasco, vencendo o duelo, o Sousa. De novo, vai vencer um duelo no setor do meio de campo, recuperar a segunda bola pro Vasco. De novo, consegue fazer essa bola andar para a equipe. Aqui eu acho que ele tem mais dificuldade, acho não, tenho certeza que ele tem mais dificuldade aqui do que o Jair. Conduzir a bola, de conseguir encontrar um passe mais vertical. Mas aqui ele é melhor. Vencendo esses duelos aqui, cara, o Sousa é muito bom. Mas como o Vasco ontem estava carente de criatividade no meio de campo, ontem o Tietchan e o Thiago Mendes não fizeram sua melhor atuação, e o Vasco tomou um sonoro 3-0 do Santos, apesar do Santos não ter tido essa superioridade toda durante a partida, o que fica pro torcedor é um lado ruim.
E aí o Vasco, ó, o Sousa consegue fazer esse passe aqui no Thiago Mendes, a bola volta nele, ele vai errar o cruzamento. Erra esse passe. E mas por que ele errou esse passe aqui no Paulo Henrique? Ele viu esse jogador do Santos, que era o Rony, tentando já assaltar. Ele pensou, se eu faço esse passe mais aqui na frente, pode ser que ele salte e dê um contra-ataque. Então ele ficou meio inseguro na hora de fazer o passe, acabou tocando nas costas do Paulo Henrique. Mas eu acredito ainda muito que o Sousa vai ser um jogador extremamente importante no elenco do Vasco. Porque eu volto a repetir, sempre há a avaliação que ele consegue vencer mais um duelo aqui contra o Neymar, depois ele até vai cobrar o Neymar, e essa aqui é uma atitude certa que tem que se fazer. Eu acho até que cobrou pouco demais, né, cara? Porque visivelmente é o Neymar tentando ali já dar uma suada no Vasco, tocar de letra, tá ganhando o jogo por 3x0, porque ele não fez isso quando o jogo tava 0x0, né? Mas quando tá 3x0 ele começou a tentar fazer. O juiz já foi lá proteger o Neymar, como é de praxe. Novamente o Sousa vai vencer duelo, recuperar uma posse de bola pro Vasco. Então essa foi a atuação do Sousa com a camisa do Vasco. Não foi uma atuação catastrófica, mas também não foi uma atuação que ele elevou o nível da equipe, assim podemos dizer. Eu acho que para esse tipo de jogo que o Vasco precisava construir mais, com o Santos com bloco baixo, o Jair teria sido bem mais útil, né, nesse tipo de partida. Mas é isso, cara. Essa foi a nossa análise. Espero que vocês tenham tido uma visão diferente sobre a atuação desses dois jogadores. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha nos grupos de Vasco, do WhatsApp, é muito importante. Hype esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas possível. Fica nessa abração do Francesco. Pra nós, fui.